Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro aos Hebreus. O capítulo é o 9. Por gentileza, à medida que você for achando, você pode me dar um amém, ok. Me sinaliza aí, por favor. Aí se você puder ler do 1 ao 10, eu te agradeço. A primeira aliança se revela a escola de oração, bem como o santuário de Deus. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. E a primeira, que ficava sobre o lado, e a mesma com os muros da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois, havia uma condição, e atrás dela, a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte, ficava o altar de ouro com o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória de Deus, cuja sombra deve ser estendida por cima do lugar da expiação. Mas agora, não é o momento de escutar essas coisas em detalhe. Quando tudo estava preparado, o sacerdote entrava regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, que só uma vez por ano entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados, que pelos pecados o povo havia cometido por ignorância. Com essa regra, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto no primeiro tabernáculo continuado por ele. Essa é uma ilustração que aponta para o momento presente. Pois as ofertas do sacrifício que o sacerdote apresenta não podem humilhar um adorador uma consciência totalmente íntima. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e para a cerimônia de purificação. Eram regras externas, várias apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Vamos lá, meus irmãos. Aqui a gente vê, primeiro vamos recapitular o que a gente ouviu em Hebreus 8, que foi o seguinte: a perseguição e a pressão contra os judeus daquela época estava sendo a grau ponto que eles mudaram algo que era imprescindível na lei. O que acontecia? Antes, somente o homem podia ter a carta de divórcio, pedir o divórcio sobre a sua mulher. Só que, dada a repercussão da perseguição, da pressão que eles estavam sofrendo, foi-se aberto um precedente para que as mulheres pedissem a carta de divórcio aos seus maridos. E aí a gente viu, dentre outras coisas, sobre as perseguições. No capítulo 9 de Hebreus, nós vemos o seguinte: o autor ele começa a fazer um paralelo do versículo 1 até o versículo 10, onde ele nos mostra o quê? O layout do templo. Como assim o layout do templo? Ele nos mostra que cada coisa ficava no seu lugar. O que tinha no lugar santo, o que tinha no lugar santíssimo e que tinha no pátio do templo. Ou seja, e ele mesmo explicou que a gente não vai dar tanta ênfase a isso por qual motivo? Por um único motivo. Porque no versículo 10, ele vai falar o seguinte, que tudo aquilo não era válido, por quê? Porque simplesmente estava se esperando acerca de um sistema que fosse melhor. Ou seja, tudo no tabernáculo, e aí eu vou explicar uma situação para vocês que se chama tipologia. Tipologia é uma área de estudo que ela vai te mostrar que muitas coisas do Antigo Testamento eram tipos de Cristo. Ou seja, tudo no tabernáculo era uma tipologia de Cristo. Em que sentido? Aqui nós vemos no estudo aos Hebreus, Cristo como sumo sacerdote. Nós vamos ver um pouco mais à frente também. Nós vemos Cristo como sacrifício perfeito. Nós vemos Cristo, o único que poderia entrar no lugar santo dos santos. Nós vemos Cristo como uma série de outras coisas que o tabernáculo nos aponta. Ou seja,
dentro do tabernáculo existia uma tipologia totalmente clara sobre aquele cordeiro que viria. Ou seja, a se dizer o meu e o seu Cristo, o meu e o seu Salvador. Por que que o autor aos Hebreus não gasta tanto tempo por conta disso? Por um único motivo. Porque no versículo 7, ele vai nos narrar a seguinte questão. Deixa eu só abrir aqui que esse negócio hoje tá que tá. No versículo 7 ele fala assim, ó, mas apenas o sumo sacerdote, só uma vez por ano, estava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Pois bem, vamos lá. Se aquele sacerdote, sumo sacerdote, entrasse no lugar santíssimo e ele tivesse sem pecado, ele morreria diante da presença de Deus. Por quê? O nome já diz, lugar santíssimo. Ou seja, no santo dos santos, aí tinha todo um ritual que assim, as pessoas já estão brincando comigo e eu fui oprimido no domingo, que eu fui chamado de judaizante, mas é porque eu saí graças a Deus, da bolha do neopentecostal. E assim, o que acontece? Tinha todo um ritual, tá? E dentro desse ritual, o sumo sacerdote ele andava com guizos, ou na cintura ou no pé, tão bem quanto se era colocado uma corda na sua cintura. Por quê? Caso ele morresse, ele seria puxado de lá de dentro. Ele seria puxado de lá pela corda, tá? Então, por que o autor não dá tanta importância para isso? Porque o autor quer mostrar para todos aqueles ao qual ele está escrevendo que ele entendia, sabia e era também da linhagem judaica. Porque aqui ele está trazendo à tona um dado, que é o quê? Como era o templo, o que servia... O Valdir vai pegar para mim. Para que servia o templo e como que era o acesso ao templo. Por quê? Hélio, por que isso é importante? Por um único motivo. Porque assim como hoje eu e você sabemos que não podemos chegar de qualquer forma na presença de Deus, já naquele tempo a gente já estava sendo instruído a isso. Ou seja, o seu coração tem que estar puro, a sua mente tem que estar pura, pura no sentido de estar cativa a Ele, de ser somente dele e servir somente a Ele. Obrigado, mano. E ele deixa isso bem claro para a gente, porque na explicação sobre o templo. Ele também ressalta uma coisa que é muito importante. Os sacrifícios da antiga aliança não serviam apenas para nada, tá? Deixa eu falar para você, se hoje você vê em algumas igrejas por aí, graças a Deus isso não acontece aqui, pessoas trazendo situações, tá? Questões judaicas para cima da gente, tá? Como nós temos visto em inúmeras igrejas hoje, que você tem que ter a menorá, que você tem que ter a mezuzá, você tem que ter a arca da aliança, que você tem que carregar ela. Tudo isso não serve para absolutamente nada. Meu irmão, isso hoje é simplesmente vento de doutrina. Por quê? Porque o nosso sacrifício perfeito já veio. Acho que tem que botar um pouquinho mais ali embaixo. Tá bom, hein? Que isso? Valeu. Obrigado. Ó, o negócio hoje está na glória. O negócio hoje está tão bom que eu já bati de carro, furei o pneu. Só uma bênção hoje. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, meus irmãos, o que acontece? A gente poderia, mais para frente, fazer até um estudo sobre o tabernáculo. Mas é importante? Não. Seria somente se você quisesse entender o que era, para que servia, porque isso tudo está englobado dentro de uma coisa chamada lei. E para que servia a lei? Era o aio, era o tutor até Cristo aparecer. E aqui nós vemos o seguinte, do 1 ao 10, eu até fiz umas anotações aqui, fala sobre o sacrifício que limpava a consciência. Por que o autor ressalta essa questão de limpeza da consciência? Por um único motivo. Você ia lá, você levava o seu bezerrinho, você levava a sua cabrita, você levava o seu animal,
Quanto maior o seu pecado, maior o animal que você levava naquela época. E aí, não sei se você vai lembrar junto comigo, que teve uma época, um camarada que chegou dentro do templo, meteu a mão no azorrague, quebrou a bancada toda. O nome desse camarada é Jesus Cristo. Só o autor e consumador da minha e da sua fé. Por que ele fez aquilo? Porque a tradição simbolizava o quê? Que você tinha que pegar o seu animal, passar por toda Jerusalém até chegar no templo para mostrar o tamanho do seu pecado. O que acontecia? Os mercadores do templo, naquela época, eles faziam o quê? Eles chegavam, apresentavam o sacrifício para o sacerdote falava, não, tá ruim, passa lá na banca lá de trás, ou seja, deixava o animal com o sacerdote passava para o servo dele, o servo levava na banca lá de trás, e às vezes o camarada que levou aquele bezerro comprava o mesmo bezerro para o sacrifício. Ou seja, ele ia lá, botava a mãozinha, transferia o pecado para o bezerro, ele era sacrificado, o pombo era sacrificado, e depois disso ele tinha os seus pecados apagados. Ou seja, a sua consciência estava totalmente limpa para que ele pudesse seguir a vida dele, pecar novamente, até a próxima vez que o copo dele estivesse cheio, para ele poder chegar lá, levar um outro animalzinho para fazer o seu sacrifício de novo. Tá? Aqui nós vemos o seguinte, a questão do primeiro concerto, nós vemos como contava um santuário. No verso 1. Não, verso 1 era o primeiro concerto, os itens do santuário do verso 2 ao 5, o serviço de adoração sacrificial está do 6 ao 10. Cristo, do mesmo modo, teve um santuário, que a gente vai ver já no versículo mais à frente, e o sacrifício perfeito. Se você puder ler para mim do 11 em diante, e uma pergunta eu queria fazer a vocês. Todo mundo compreendeu a questão do 1 ao 10? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, por favor, vocês podem levantar a mão. Se de repente eu falei rápido demais e você não entendeu, se eu falei embolado alguma coisa, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, você pode levantar a mão em qualquer momento da ministração, tá? Agora, se você puder ler do 11 em diante, eu te agradeço também. Pode ler. Mas Cristo, ao ouvir o sacerdote das coisas boas que virão, comigo no tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, para obter a eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha partindo sobre os impus, santificam trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirmos ao Filho. E por isso, ele é o mediador do Novo Testamento, para o meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados possam receber a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque o testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo seguir a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, púrpura e soco, e aspergiu tanto o próprio filho como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para nós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a eles. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras de verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer a presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar, germinando com sangue alheio. Porque antes necessário era que ele sempre sofresse desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou,
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Então, vamos lá. Aqui nós vemos o autor citando a importância do sangue, tá? Nós vemos aqui, ele cita coisas que ele falou anteriormente. Em Hebreus 10, 8, do 10 ao 12, ele fala sobre os bens futuros que incluem o acesso a Deus. Ou seja, todos aqueles bens... Faz um favor para mim, abre aí, por favor. Hebreus 8, do 10 ao 12. Pode. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, me direis em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, aqui, os bens futuros que o autor faz questão de ressaltar é simplesmente o conhecimento do Senhor. Ou seja, ele, na nova aliança, ele se deixou achar, ele se deixou ser conhecido, ele se deixou ser, ele não teve nenhum impedimento para que eu e você pudéssemos chegar a ele. Ou seja, o que antes você precisaria de um intermediador, hoje você tem o seu quarto, o seu momento, a sua palavra para você chegar, ler a sua Bíblia, orar e ele vai falar com você. Isso é uma benfeitoria do novo sacrifício, do verdadeiro e único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Por isso, eu queria falar com vocês sobre uma coisa, a propiciação. O que acontecia? Hoje o sangue de Cristo tá sobre mim, está sobre você. Na antiga aliança, quando nós vimos o povo celebrando a Páscoa, eles simplesmente imolaram o cordeiro, fizeram um churrasco e passaram nos umbrais da porta, tá? Então, aquele sangue os protegeu. Hoje você é protegido pelo sangue, de fato, e você não precisa matar nenhum tipo de animal. E a propiciação, ela se dá por conta de Cristo, de eu e você, de nos livrar da ira do Cordeiro, tá? Porque o que acontece? Jesus não livrou a gente só de uma vida de pecado, ele nos livrou da ira do Cordeiro, tá? O que acontece? Jesus, ele não ama o pecado e não ama o pecador. Vou abrir um parêntese aqui. Gente, por favor, vocês precisam ler um livro chamado Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Posso mandar no grupo lá? Vou mandar no grupo lá. Vocês, por favor, leiam, porque assim, lá você vai aprender muito sobre propiciação, lá você vai aprender de fato o que é o Evangelho, tá? Não é essas coisas que a gente anda vendo por aí, porque assim, é um livro que, se eu tivesse lido há 20 anos atrás, quando eu comecei a caminhar com Cristo, minha vida teria sido totalmente outra, eu não teria ficado um crente Raimundo durante muito tempo, que é um pé na igreja, um pé no mundo, não teria feito inúmeras besteiras que eu me arrependo. Mas por quê? Porque eu estava lendo Lealdade e Deslealdade, estava lendo Bom Dia Espírito Santo. Se você tem esse livro na sua casa, é muito bom você pegar e tacar fogo nesses livros, tá? Livro da Joyce Meyer, alguns livros desses assim, você, por favor, taca fora. E, fechando parêntese com essa informação, vamos ler esse livro, muito bom. Então, assim, na propiciação, ele nos livra da ira do Cordeiro. Cristo se coloca no madeiro por mim e por você para uma única coisa, para que a gente chegasse e pudesse ter acesso a ele. E somente isso. No versículo 13, nós vemos, de acordo com a lei, o autor destaca que essas cerimônias alcançavam apenas o exterior do ser e não o coração. Por quê? Porque o que acontecia, gente?
A Bíblia vai falar que quando Jesus, em dado momento, conversando com eles, falam com os fariseus, chama eles de sepulcro caiados. O que era isso? Sepulcro caiado, todos nós aqui em algum momento já fomos num cemitério. E o que acontece? Você vê algumas lápides lá muito bonitas, muito bacanas. Só que o que acontece? Ali dentro, o que contém ali dentro? Muitas das vezes são os corpos de pessoas queridas, daquelas pessoas que estavam lá, ou cinzas. O que significa isso? Do lado de fora está muito bonito, mas do lado de dentro tem vida. E é isso que o autor destaca aqui. Por quê? Porque é possível você chegar, orar a Jesus, falar com Jesus, pedir perdão, estar com seu exterior completamente limpo, estar com seu exterior completamente roupinha engomada, roupa de varão, você está completamente lá, totalmente tranquilo, porém, como está o seu interior? Porque o que importa para Jesus não é o seu exterior. Seu exterior, meu irmão, é como, por exemplo, aqui dentro todo mundo é crente. Todo mundo é crente, todo mundo é bênção e tal. Só que lá fora, quando você chega na sua casa, quanto de Cristo você está transparecendo? Quanto de Cristo você está ali usufruindo no sentido de demonstrar o amor dele? Sabe? Porque tudo isso é de extrema importância para mim e para você. Por quê? Porque se você focar no que é externo e não ligar para o que é interno, naquele grande dia, sinto te informar, e eu não falo isso, meu irmão, para você ter medo da volta de Jesus, não. Muito pelo contrário, eu quero que você tenha expectativa, e uma boa expectativa, porque hoje em dia, o que é apresentado para muitas pessoas sobre o Espírito Santo, ou sobre a volta de Cristo, é simplesmente algo que a gente tem que ter medo e tem que andar na lei, tem que andar debaixo daquilo que Cristo nos ordenou por medo. Não, você não tem que ter medo. Porque a Bíblia vai falar lá em João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, enquanto você tiver medo, você não vai usufruir, não vai se doar 100% daquilo que você poderia se doar para Jesus. Tá? No versículo 14, a gente vê o seguinte, que a morte de Cristo tem o poder de purificar a mente e a alma de cada pessoa. E aí eu vou pedir para você abrir em Hebreus 6:1, tá? Porque ele vai falar que as obras mortas referem-se aos rituais da lei de Moisés, que não poderiam dar vida. 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé. Então, o que estava acontecendo aqui? Aqui o autor está falando para a gente aqui, ó, não volta lá atrás. Não tem por que você voltar lá atrás, não tem por que você querer pegar fundamentos antigos. Não, foram estabelecidos novos fundamentos, novos mandamentos. Ou seja, os judeus, Deus mandou 10 leis para eles. Essas 10 leis se tornaram 613 preceitos. E aí Jesus chega e simplesmente fala com eles o seguinte, ó, reduz de 613 para 2, tá? Que é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tá? Ou seja, os 2 maiores mandamentos, porque se você cumprisse os 2, todos os 13, os outros 613 viriam de bancarrota, viriam totalmente tranquilos, porque não tem como você amar o seu irmão, não tem como você amar Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Não tem como você chegar e se amar e não demonstrar esse amor que você tem por você na forma que você vai tratar o outro, tá? Então, o autor está nos chamando a atenção para o seguinte, ó, não chega, não traz fundamento antigo, porque Cristo veio, Cristo morreu no madeiro, Cristo deu o seu sangue, nos livrou da ira do Cordeiro, e ele está lá simples e unicamente para nos livrar da ira de Deus. Por quê? Para fazer com que eu e você possamos ter acesso juntamente a ele, ao Pai. Tá?
No 15, nós vemos uma coisa sobre o testamento. Aqui ele apresenta algumas bênçãos para o crente. Tá? Ele vai falar sobre redenção e herança. Os crentes recebem redenção dos pecados cometidos sob a lei. Cristo pagou o preço para nos libertar de nosso pecado. Ou seja, a morte de Cristo substitui a minha e a sua morte. Tá? E acima de tudo, nos outros versículos, no 16 e no 17, ele vai falar sobre testamento. E aqui eu queria abrir um parêntese com você. Aí lá mais para trás, na parábola que Jesus fala do filho pródigo. Uma coisa muito interessante é que o filho pródigo faz o seguinte: chega para o pai e fala para o pai o seguinte: pai, eu quero minha parte da herança. Aí eu pergunto para você, o pai estava morto? Se o pai não estava morto, ele não tinha direito à herança. Ou seja, você só tem direito àquilo que o pai deu para você por conta de uma coisa, por conta do sacrifício único de Cristo, tá? Por conta do seu sangue. Por quê? Porque você sabe toda a história do filho pródigo, o que acontece, e logo depois ele volta, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter gasto tudo. Então o que nós aprendemos aqui? Que somente o sangue de Cristo pode nos fazer chegar aonde precisamos chegar. Somente o sangue de Cristo pode fazer com que eu e você alcancemos lugares aonde Ele quer que a gente esteja. Tá? Por quê? Porque assim, a gente pode hoje acessar o testamento, o novo testamento que Cristo nos deu, por conta de uma coisa: sacrifício. Tá? Sem o sacrifício não seria possível, porque sem o sacrifício a gente continuaria até hoje na prática lá, levar o cordeirinho, levar sua pomba, levar isso, levar aquilo, para simplesmente você sacrificar acerca daquilo que você acreditava, ou de um pecado e tal. E do 18 ao 21, nós vemos que o Novo Testamento foi ratificado pelo sangue, e somente mediante ele. Tá? Eu queria pedir para você abrir em Êxodo 24, do 1 ao 8, por favor. Êxodo 24, versículo 1 até o 8. Pode. Ele disse a Moisés: só é o Senhor e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, governarão em nome. Somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão nem subirá o povo com ele. Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor, todos os juízos. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou o Senhor do céu, construiu um altar sobre o monte, e 12 pilares, segundo as 12 filhas de Israel. Ele que os jovens dos filhos de Israel ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, metade do sangue aspergiu sobre o altar. Ele tomou o livro do pacto e olhou aos ouvidos do povo e lhes disseram: tudo que o Senhor pediu faremos e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Aqui nós vemos a importância da ratificação através do sangue. Por quê? Aqueles objetos não poderiam ser colocados diante do Senhor se eles não tivessem um sangue, tá? Se eles não tivessem um sacrifício perfeito. Porque desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, em Apocalipse, Jesus se importa em deixar claro que a ratificação pelo que ele fez por mim e por você se deu simples e unicamente pelo sangue dele vertido na cruz. Ou seja, e aí eu te chamo para uma reflexão. Como temos lidado com o sangue? Temos lidado com o sangue de forma perfeita? Temos lidado com o sacrifício e o sangue de Cristo de forma excelente? Sabe, porque hoje eu ouvi uma coisa muito interessante.
Quando se trata da palavra, você ouve. Quando você lê a palavra, você treme. Porque o diabo, e aí eu falo com você, ele toda vez que se trata da palavra, ele ouve e treme. E ele estava lá no dia que ela foi escrita. Sabe? Ele estava de cirandar a terra, estava de rodear a terra. Ele sabe mais da Bíblia do que muitas das vezes eu e você. Por isso que ele é um excelente adversário. Eu não estou fazendo aqui apologia, tá, para a gente fazer um estudo sobre o demônio. Não quero saber sobre o demônio. Quero saber sobre Cristo. Porque Paulo vai dizer o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O teu papel é se sujeitar a Deus, resistir ao diabo para que ele fuja. A consequência é ele fugir de você. Mas como que a gente se sujeita a Deus? Se a gente não souber o que ele está falando para nós, não existe sujeição. Sabe? Porque é o seguinte, o marido e a mulher lá em Efésios, quando Paulo vai falar sobre o casamento, ele pede para a mulher uma coisa, a submissão. É tudo? Não. Mas é algo difícil. Mas ele diz que para a mulher ser submissa ao homem, o homem tem que ter uma característica. E qual é a característica que ele fala? Que ele tem que amar como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Ou seja, se o homem não ama a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, não tem como ele cobrar submissão a ela, tá? Então, e por aí nós vemos a importância do sangue, tá? Nós vemos a questão do sacrifício também no versículo 24. Por quê? Porque quando Cristo se sacrifica por mim e por você, ele entra num novo e melhor sacrifício, num novo e melhor templo. Que qual é o templo? A Nova Jerusalém. No céu, onde eu e você, naquele grande dia, vamos estar celebrando as bodas do Cordeiro, vamos estar lá glorificando o nome do Senhor naquela grande ceia e, como diz aquela música, cantando naquele lindo coral. Tá? E foi somente através desse sacrifício que ele ingressou no santuário. Tá? E assim ele foi o unigênito. Ele foi o primeiro de muitos. Ou seja, ele foi o primeiro filho e logo após ele vai abrir as portas do céu para que eu e você possamos entrar lá naquele grande dia. No 25 e 26, nós vemos o sacrifício de Cristo foi melhor do que os efeitos sob o antigo concerto, porque ele não ofereceu um sacrifício de animais periódicos, anual, mas ofereceu o sacrifício de si mesmo e de uma vez só. O que acontece? Na consumação dos séculos, a vinda de Cristo marca o clímax da época do Antigo Testamento. Por quê? Porque o que acontece? A gente vê aqui o seguinte, com o sacrifício de Cristo, não é mais preciso todo ano, todo mês, é lógico que a gente tem o memorial acerca de Cristo, que a gente chama de ceia do Senhor, tá? Porém, sacrifício foi só o de Cristo, há 2.500 anos atrás, lá na cruz, por mim, por você e só. Se falarem que você tem que dar o trízimo, se falarem que você tem que fazer uma oferta alçada, tem que fazer isso, tem que pular 7 ondas, porque tem disso agora. Você tem que jogar sal, botar uma flor lá na sua casa, entendeu? Beber água santa, levar pedido para o monte, nada disso mais serve, tá, meu irmão? Você fizer isso aí, você está cometendo simples e unicamente uma coisa chamada heresia, tá? Por quê? Porque você está fazendo com que o autor aos Hebreus está nos conclamando para não fazer de novo. Trazer coisas antigas como se fossem novas para aquilo que não serve mais para nada. E terminando aqui, no 27 e no 28, nós vemos uma coisa. Como as pessoas morrem uma só vez, Cristo morreu uma vez só. Não
não como os repetitivos sacrifícios do sistema levítico. Todavia, diferente das demais pessoas, Cristo não morreu e enfrentou o juízo. Ele morreu uma vez só, para então vir aparecer uma segunda vez para a salvação. E isso ele fala para a gente em Hebreus 1,14. Tá? Por quê? Porque todos aqueles que esperam não são propriamente todos aqueles que se dizem crentes, mas somente aqueles que se mantêm firmes até o fim. Por que o autor fala isso? Por um único sentido. Porque em Apocalipse, na carta às 7 igrejas, a gente vê ao que vencer, tá? A gente vai ver isso em todas as 7 cartas lá. Ao que vencer, ou seja, para você vencer, você tem que permanecer firme, tá? Você tem que continuar caminhando, não uma maratona que o Usain Bolt a gente via, de 100 metros, 200 metros, não. A gente vai ter que correr uma maratona de 42 quilômetros, tá? Totalmente devagar, muitas das vezes num dia lá em cima, muitas das vezes num dia lá embaixo. Porém, é importante demais que a gente não pare de caminhar, que a gente não pare de resistir ao diabo, que a gente não pare de fazer aquilo que a gente tem que fazer, que é viver uma vida para a glória de Deus. E eu queria, com isso, pedir para você ficar de pé, que a gente vai orar, terminando. E queria te fazer uma pergunta também, se você tem alguma dúvida.